Gostaria de cumprimentar a todos os presentes e gostaria de fazer um agradecimento especial ao pai, ao avô, ao cidadão, ao senador Paulo Paim, tá? No momento em que o país discute problemas tão vultuosos como foi a votação, por exemplo, da lei dos portos, de grande interesse para a nação, o senhor dá oportunidade para a gente discutir um tema que afeta milhões, não são milhares, são milhões de pais, de filhos, de avós, tios, etc. Um agradecimento especial, de coração, senador, pela sua sensibilidade. Gostaria de fazer alusão para mostrar que essa problemática é antiga, ela tem nome recente, tem lei recente, senador. Mas eu gostaria de fazer alusão ao livro do famoso jurista, falecido há pouco, advogado renomado, ministro do governo do presidente Sarney à época, advogado Saulo Ramos. Tá? Ele escreveu um livro que chama Código da Vida, onde ele relata momentos interessantes da política brasileira, um livro que tem uma riqueza literária muito grande. E ali ele relata um caso pessoal de vivência jurídica de um caso que, na época, era já alienação parental. E o lado mais nefasto da alienação parental, que são as falsas denúncias de abuso sexual. Tá? Então, o pai, no livro ele tem o codinome de Olavo Bilac, ele foi acusado pela ex-mulher por ter molestado seus 2 filhos. Um filho de 9 e uma filha de 7 à época. E esse pai, no desespero, buscou um advogado. Esse advogado pediu uma procuração e foi ao fórum ver o processo. A hora que ele pegou o processo, ele viu provas consideradas robustas contra esse pai, onde as crianças relatavam esses tipos de situações em fitas cassete. À época era fitas cassete. Esse advogado voltou para o escritório e nominou esse pai de monstro. E não pegaria a causa dele. Ele foi enxotado do escritório. Ele bateu as portas do então advogado Saulo Ramos, à época. E ele avisou a secretária do então advogado, se o advogado não pegasse essa causa, ele suicidaria ali. Pois bem, a secretária, desesperada, ligou para o Dr. Saulo Ramos e o Dr. Saulo Ramos resolveu atender esse pai. E uma passagem que me marcou muito esse livro foi a hora que ele relata, ele fala muito em narrativa no livro, que ele viu a verdade nos olhos daquele pai. E ele resolveu pegar a causa. Enfim, aí começaram aqueles trâmites normais. Durante o andar do processo, ele já percebeu a armação. Ele descobriu que essa mãe tinha esquizofrenia, através da psiquiatra que ela atendia. Essa psiquiatra foi ameaçada por essa mãe, etc, etc, etc. Enfim, chegou o dia da audiência marcada. Esse juiz, com habilidade muito grande e com a sensibilidade muito grande, preparou uma sala de audiência, muito diferente das que tem hoje. Isso para a época, senador. O senhor vai ver quem que é o juiz desse processo daqui a pouco. Ele colocou bexigas, guaraná, bolo e música de criança. E as crianças se soltaram. E ali a assessoria dele, com aquela habilidade interessante, doutora Andréia, que a senhora clamou agora. E lá as crianças começaram e se tornaram, e se mostraram crianças naquele momento de festa. Mas era uma audiência. E de repente o juiz, pá, a gravação. A hora que a criança ouviu a sua voz, eles ficaram estáticos. E o juiz perguntou, por que você teve essa reação? Não posso falar sobre isso. Mas por que você não pode falar sobre isso? Porque isso que eu falo do meu pai é mentira.
se é mentira, então por que você falou isso do seu pai? Porque minha mãe mandou. Aquele juiz, na sabedoria extrema, se voltou para a criança de 7 anos, desculpe a emoção, foi o momento do livro que mais me emocionou. Ele perguntou para aquela criança de 7 anos, a mocinha, seu irmãozinho está falando a verdade? Ela respondeu, agora está. Resumindo, o juiz sentiu o baque. Essa audiência fez o Dr. Saulo não querer pegar mais casos de família, etc. Enfim, reverteu-se a guarda e, doutora Andréia, na época, um pai obteve a guarda de uma criança e o judiciário mandou aquela mãe para tratamento e que batesse continência para o judiciário mostrando que estava em tratamento. Naquela época. O juiz da época, senador, nada mais, nada menos, Antônio César Peluso, que chegou à mais alta corte deste país. Tá? Então, eu gostaria de fazer alusão a esse livro. O Mato Grosso vive um momento interessante relacionado à lei. Lá nós temos um trabalho de divulgação, que a gente aposta em 2 correntes, em 2 elos. Primeiro, a mídia, considerado o 4º poder, e o próprio poder judiciário. A mídia fazendo divulgação, conscientização, e o judiciário reconhecendo e punindo e aplicando a lei, como o doutor Elísio citou bem. Um avanço importante no Mato Grosso, no judiciário, foi que esse ano o próprio tribunal deu oportunidade de se debater isso na televisão deles e na mídia deles. Tá? Então isso mostra uma sensibilidade muito grande. O executivo também, nós criamos a lei da Semana Estadual de Combate e Conscientização, de autoria do nobre deputado J. Barreto, que não tem medido esforços. O governador Silval Barbosa sancionou e o judiciário tem uma magistrada relevante naquela corte, doutora Eunice Jaqueline da Costa Silva Cheruli. Ela tem palestrado, ela tem divulgado bastante essa temática para tentar diminuir os casos que cheguem às mesas do judiciário. E gostaria de fazer um agradecimento especial também ao jornal A Tribuna, tá? Um dos jornais mais importantes do estado, porque em 2009 ele foi o primeiro jornal a dar espaço para essa temática. Tá? A gente começou a fazer artigo e ele deu inclusive matéria de capa e de lá para cá somam mais de 15 ou 20 artigos. Pois bem, o último evento que nós fizemos, Sérgio, só mostrando a conscientização e fazendo uma correção, no vídeo que a gente viu, você falou em Maravilha do Oeste. Eu acho que você ficou tão maravilhado com o evento, mas se chama Primavera do Leste. Só para fazer uma correção. Mas a gente entende esse momento. Finalizando, senador, eu gostaria de chamar a atenção da mudança que a sociedade vive e tem vivido. Se o senhor voltar alguns anos no tempo, era comum negros serem escravizados, amarrados, açoitados, enjaulados, mortos. Passado mais um tempo, a sociedade viu que isso não era permitido, não era justo, não era sensato, não era humano. Acabou-se a escravidão, aboliu. Passado mais um tempo, mulheres não podiam votar. Depois as mulheres queriam exercer o seu direito ao voto. A sociedade está mudando. Passado mais um pouco, veio uma ditadura militar, uma gangrena de liberdade de expressão, um garroteamento de vozes. Chegou um tempo, isso veio abaixo. Na casa ao lado, famoso ex-deputado Ulisses Guimarães, né, falou que a nação esperou essa Constituição como vigia espera a aurora. Então a sociedade muda, tem evoluído. Hoje a gente assiste aí os porões do DOI-CODE sendo reabertos.
Então a sociedade muda. A união homoafetiva está sendo discutida hoje, o senhor explanou de forma interessante. Então eu tenho mostrado que a sociedade, ela tem mudado. Então eu tenho esperança que a sociedade mude também no quesito alienação parental. E que cada vez menos pais, menos mães, menos babás, menos avós, menos tios diminuem o fato de usar os pequenos no intento vingativo e de destruição. E o senhor faz parte dessa história. Muito obrigado.